Olá, pessoas, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho sobre o módulo 21 de vocês, da apostila de vocês de literatura. Nós vamos falar sobre vanguardas europeias. Eu sou a professora Tamires Veloso, como vocês já sabem dos vídeos anteriores, e vamos começar a nossa aulinha de hoje, bem tranquilinha. Vamos lá. Módulo 21, como eu falei para vocês, movimentos da vanguarda europeia, cubismo, dadaísmo, surrealismo, expressionismo e futurismo. Vamos ver cada um deles na aula de hoje. Então, vamos lá. O que estava acontecendo, como nós sempre nos perguntamos, o que estava acontecendo na época das vanguardas europeias? Vamos lá, contexto histórico. A Europa vinha vivenciando, do início do século XX até a Primeira Guerra Mundial, uma atmosfera de otimismo, a Belle Époque, marcada pelos progressos científicos e tecnológicos, pela industrialização, pelo enaltecimento da máquina, pelo culto à velocidade, pelo surgimento do cinematógrafo, dos automóveis e das máquinas voadoras. Então, estava ocorrendo aquele monte de progresso científico, tecnológico, a indústria estava bombando, e isso na Europa, vivenciando ali, né, no início do século XX até a Primeira Guerra Mundial. Esse expressivo avanço técnico-científico trouxe consigo uma disputa cada vez mais acirrada pelos mercados mundiais, o que ocasionou a Primeira Guerra Mundial e, com ela, a exacerbação do sentimento nacionalista e o surgimento das vertentes ideológicas do fascismo e do nazismo. Então, foi justamente esse avanço técnico-científico que trouxe aquela disputa entre os países, né? E aí ocasionou a Primeira Guerra Mundial. O mundo entrava em ebulição dentro desse panorama contraditório que, depois da bonança do progresso, trouxera a tempestade da guerra e com ela perplexidades, descréditos, inquietações e insatisfações. A arte de então surgiu para representar esse sentimento que há um tempo repudiava o conservadorismo do passado e procurava, no ineditismo, retratar a realidade observada. Esse questionamento do legado cultural deixado pelo século XIX tinha também como pano de fundo o surgimento da psicanálise, que contribuiu para desestabilizar as certezas herdadas do passado. Então, aí começou a surgir uma arte para representar o sentimento que estava ali, né, já há algum tempo, que estava repudiando o quê? O conservadorismo, o passado, e procurava sempre o inédito, algo que retratasse a realidade que estava sendo ali vivida, observada na época. Foi nesse contexto que surgiram e cresceram as manifestações da chamada vanguarda europeia, englobando movimentos variados ocorridos na Europa entre 1909 e 1924, ou seja, durante a guerra, e nos anos que imediatamente a antecederam ou sucederam. Então, a vanguarda europeia, as manifestações, né, da vanguarda europeia, ela ocorreu um pouco antes da Primeira Guerra, durante a Primeira Guerra e um pouco depois da Primeira Guerra. Então, ela percorreu esse cenário que estava ali nos antecedentes e depois da Primeira Guerra Mundial. No Brasil, essas vanguardas influenciaram bastante a primeira geração do modernismo, cujos representantes na literatura, na arquitetura, nas artes plásticas e na música identificavam o próprio desejo de renovação do ambiente artístico brasileiro com as inspirações vanguardistas. Quais são as inspirações? Cubismo, dadaísmo, surrealismo, expressionismo e futurismo, que surgiram em países da Europa no início do século XX. Então, nós vamos ver aí cada uma dessas inspirações vanguardistas, tá? E essas vanguardas influenciaram muito a primeira geração do modernismo, tá? Justamente porque muitos artistas, né, da primeira geração do modernismo, os representantes, utilizavam muito o futurismo, o cubismo. Então, nós vamos ver isso mais para frente um pouquinho. Principais propostas da vanguarda europeia. Então, quais são as propostas da vanguarda europeia? Desarticular a cultura existente e, de forma específica, qualquer manifestação de arte até então criada. Essa intenção parecia trazer consigo uma profunda mágoa em relação ao passado a ser rejeitado, pois, segundo esses movimentos, o que se produziu acabou resultando em guerras, que nada beneficiaram o homem. Então, a principal proposta da vanguarda era o quê?
tirar a cultura que existia naquela época, porque, né, tinha uma mágoa em relação ao passado e que eles queriam fazer uma rejeição desse passado. Então, eles queriam trazer algo novo. Integrar total e intensamente todas as artes, as plásticas, pintura, escultura e arquitetura, a música e a literatura, apresentando características comuns e inovadoras em função de uma nova cosmovisão. Os artistas da vanguarda passaram a adotar uma nova forma de ver o mundo, criando imagens que pudessem traduzir seus sentimentos em função dessa nova ótica. Deformar sistemática, a deformar é ótima, né? De forma sistemática e propositalmente a realidade circundante, segundo os componentes da vanguarda, a invenção da máquina fotográfica substituiu a pretensa reprodução fidedigna da realidade, levada a efeito pelas artes tradicionais. A proposta se materializou, então, em obras de imagens distorcidas e, de certa forma, violentas, que revelavam a reação radical das diversas manifestações vanguardistas. Então, aí já começou a surgir, né, a máquina fotográfica, que meio que distorcia a realidade, como eles diziam. Então, vamos lá. Primeira inspiração que nós temos da vanguarda, o cubismo. Aí, ó, 2 quadros, né, do Picasso, o velho guitarrista e Les Demoiselles d'Avignon. Então, esse daí é o nosso querido Pablo Picasso, que foi o pintor, escultor, ceramista, cenógrafo, poeta, dramaturgo e, sem dúvidas, um dos gênios do século XX. O cubismo surgiu nas artes plásticas, mais precisamente na pintura, tendo sido criado pelo artista espanhol Pablo Picasso. Então, o Picasso foi o principal pintor, né, porque ele criou esse cubismo nas artes plásticas. Então, ele é o principal representante. Picasso, que atuou na pintura, na escultura, nas artes gráficas e na cerâmica, apresentou suas obras seguindo fases designadas por cores predominantes. Então, ele trabalhava com algumas cores para representar cada sentimento, cada situação. Na fase que preponderou o azul, enfocou temas basicamente dedicados aos excluídos da sociedade. Na fase seguinte, rosa e vermelha, Picasso apresentou temas líricos, ou seja, referente à sua vida, sua própria vida. Então, o azul representava os excluídos da sociedade, né? E o rosa e o vermelho depois representou o quê? A vida dele, temas mais líricos. Aí tem uma frase que Picasso sempre fala: quando eu era criança, minha mãe me disse, se você virar militar, será um general. Se virar religioso, será Paulo. Em vez disso, eu virei pintor e me tornei Picasso. Então, essa é uma frase que o Picasso falou, não me recordo exatamente em que momento da vida dele, mas eu sei que é uma frase que repercute muito até hoje, justamente por ele ser o Picasso. Sua obra de maior projeção na arte mundial, o mural Guernica, denuncia um massacre sofrido pela população da cidade do mesmo nome, bombardeada pela aviação alemã durante a Guerra Civil Espanhola. Então, esse quadro aí é o Guernica, né, que Picasso pintou justamente porque essa cidade ela foi alvo, né, de bombas, ela foi bombardeada pela aviação alemã durante a Guerra Civil Espanhola. Lembra que Picasso é um pintor espanhol, então a Guerra Civil Espanhola foi algo que ele também presenciou, né? Enfim. Além de Picasso, destacaram-se como pintores cubistas Juan Gris, George Braque, Paul Cézanne, entre outros. Então, tem esses aí. Mas o que a gente pode ver do cubismo? A pretensão do cubismo na pintura era fragmentar os componentes da realidade, que se desejava retratar, recriando-os logo em seguida por meio de planos geométricos superpostos, fazendo com que tais elementos recriados pudessem ser observados simultaneamente de diversos ângulos. Então, como o próprio nome já diz, cubismo, ele visa muito a questão da geometria. Então, todos os quadros, as pinturas que tem da época do cubismo, era algo muito ligado à geometria. A técnica cubista reformou totalmente a forma tradicional de pintar, que só permitia observar o objeto de um ângulo, sob um único ponto de vista. Então, o cubismo revolucionou o negócio todo. Na literatura, o cubismo descreveu os elementos da realidade segundo estruturas e figuras geométricas sob a visão cubista. Uma cabeça pode ser uma esfera, uma ave
pode ser um triângulo. Então, o cubismo revolucionou também a literatura, justamente por essa questão de misturar a geometria, né, a estrutura, enfim. Também o poema cubista tem seus versos organizados em certa disposição gráfica, formando e ou sugerindo figuras. Exatamente o que foi feito, por exemplo, pelo poeta Ronald de Carvalho em Épura, cujos versos finais mencionam círculos de sombras agachadas entre as árvores e cilindros de troncos embebidos de luz. Aqui tem, ó, esse poema Épura. Vamos ler. Geometrias, imaginações destes caminhos da minha terra. Curvas de trilhas, triângulos de asas, bolas de cor, círculos de sombras agachadas entre as árvores, cilindros de troncos embebidos na luz. Então aí nós temos formas geométricas, né? Ó, fala de curvas, fala de triângulos, fala de círculos. Então são todas as figuras geométricas que os cubistas trouxeram para a literatura também. No Brasil, essa vanguarda influenciou alguns poemas de Oswald de Andrade, escritor modernista, e outros escritores da pós-modernidade, que se inspiraram nas lições construtivistas e plásticas dos cubistas, dispondo as palavras em liberdade. Então, esse aqui é um poema do Oswald de Andrade. Vocês podem perceber que há, sim, a presença do cubismo, justamente por essas formas aqui, ó, geométricas que ele utilizou no seu poema. Então, o Oswald de Andrade, que foi um dos principais escritores, né, modernistas, muito famoso, né, o Oswald, e ele utilizou essa vanguarda, esse cubismo, para suas obras literárias também. E o dadaísmo? Aí nós temos aqui, ó, 3 exemplos de quadros dadaístas, né? Esse aqui, ó, é muito legal, porque é a Mona Lisa recriada, né? Vamos lá. Dadaísmo. O que foi o dadaísmo? De todos os movimentos que compuseram a vanguarda europeia, este foi o mais radical. Mostrava uma atitude agressiva que pregava a improvisação, a desordem, a rejeição, a sintaxe tradicional e a invenção de palavras que se resumem a seu significante. Foi essa técnica pregada pelos dadaístas durante 5 anos, de 1916 a 1921. Então, o dadaísmo ele veio como uma maneira de romper com o tradicionalismo. Ele veio muito radical, com atitudes agressivas, a desordem, a rejeição da sintaxe tradicional, palavras que estavam sendo inventadas. Então, veio realmente para radicalizar o negócio ali. Seu idealizador, Tristan Tzara, poeta judeu e cidadão francês nascido na Romênia, dizia que Dada foi a palavra que encontrou ao colocar um marcador no interior de um dicionário fechado. Então, Dada foi o nome aí que o Tzara, né, que foi o principal idealizador do dadaísmo, colocou. Entre os vários significados por ele sugeridos, para a palavra símbolo do movimento, Dada, estava um rabo de vaca, mãe, santa, ama de leite. No entanto, o próprio Tzara declarou que Dada não significa nada. Então, Dada é como nós conhecemos, né, esse movimento, o movimento dadaísmo, do dadaísmo, e o próprio criador, ele diz que Dada não significa nada. Então, se o cara lá falou, a gente aceita, né? Vamos lá. Dessa forma, pode-se admitir que o dadaísmo nada propunha a não ser a destruição. Os dadaístas combateram visceralmente a cultura, atendo-se a uma cosmovisão sobrenatural e idealizada própria de uma criança. Na verdade, os dadaístas não se conformavam com a guerra que para eles era produto de um passado incoerente e egoísta. E aí nós temos aqui para fazer um poema dadaísta. Como a gente faz um poema dadaísta? Pegue um jornal, pegue a tesoura, escolha no jornal um artigo do tamanho que você deseja dar a seu poema, recorte o artigo. Recorte em seguida, com atenção, algumas palavras que formam seu artigo e meta-as num saco. Agite suavemente. Tire em seguida cada pedaço, um após o outro. Copie conscienciosamente na ordem que elas são tiradas do saco. O poema se parecerá com você. E Eilo, um escritor infinitamente original e de uma sensibilidade graciosa, ainda que incompreendido do público. Então, o dadaísmo ele não tinha nenhuma proposta para oferecer, né, a não ser a destruição. Então, o jeito que você fizesse uma arte ali, é dadaísta, só dadaísmo, todo da inspiração dadaísta,
faço parte do movimento do Dada. Então, qualquer coisa ali para eles era arte, não tinha uma especificidade, não tinha uma proposta em si. E agora, surrealismo. André Breton, poeta e escritor francês, publicou em 1924 um manifesto surrealista. O surrealismo tinha ligações com outros movimentos vanguardistas, como o dadaísmo. A diferença principal entre o dadaísmo e o surrealismo é que o dadaísmo pregava simplesmente destruição do passado. Já os surrealistas, eles faziam o quê? Eles propunham a anulação da sociedade de que faziam parte e a criação de uma nova sociedade, estruturada de forma diferente. Então, enquanto o dadaísmo ele só visava a destruição do passado sem propor algo novo, os surrealistas eles propunham a anulação da sociedade que eles faziam parte e a criação de uma nova, já com uma estrutura totalmente diferente daquela que eles viviam. Quem é esse carinha? Esse carinha aí, ó, Salvador Dalí. O maior destaque do surrealismo na área da pintura foi Salvador Dalí, mundialmente conhecido por suas criações consideradas extravagantes. Também merecem destaque os artistas plásticos Max Ernst e René Magritte, entre outros. Na literatura, o surrealismo apresentou como técnica de composição a chamada escrita automática, em que o autor entrega-se a seu impulso criador, escrevendo tudo que a inspiração lhe sugere, independentemente da ordem canônica do discurso ou da lógica. Influenciados pela teoria de Freud, os surrealistas propunham buscar uma realidade diferente da circundante, a do inconsciente. Então, os surrealistas eles buscavam muito o que estava na nossa cabeça, o inconsciente, justamente inspirados na teoria de Freud. Estabeleceram, de certa forma, uma ligação com o romantismo e com o simbolismo, já que a idealização, a tristeza e o estado de melancolia eram componentes frequentes de suas obras, mas sem deixar de lado um comportamento artístico bem radical. E aí temos um exemplo aí de um poema do Ronald, né? Teus olhos flutuam nos rios tênues, tua boca jaz inchada pelas sepulturas, teus seios pendem das pereiras, estás na sombra da árvore projetada pela lua. E agora o futurismo. O que foi o futurismo? Em 1909, o poeta italiano Filippo Thomson Marinetti publicou o primeiro manifesto futurista em um jornal francês de grande circulação. Mais tarde, Marinetti lançou mais de 30 outros manifestos que pautaram um projeto estético futurista. Então, o manifesto era presente além do futurismo, nós podemos dizer que era o principal meio, né, de manifestação futurista. Nele destacam-se características como uma atitude radicalmente antipassadista que fazia os futuristas defenderem a destruição dos símbolos do passado, como os museus e as bibliotecas, a exaltação à guerra e à violência, a exploração de elementos típicos do mundo moderno, como a velocidade, os automóveis e os aviões, e a aproximação com o fascismo. Então, essas são as características radicalmente antipassadistas, né? Que faziam os futuristas defenderem a destruição do passado. E aí nós temos trechos do manifesto, ó, nós queremos cantar o amor ao perigo, o hábito à energia e à temeridade. Os elementos essenciais da nossa poesia serão a coragem, a audácia e a revolta. Nós queremos glorificar a guerra, única higiene do mundo, as belas ideias que matam, o menosprezo à mulher. Nós queremos demolir os museus, as bibliotecas, combater o moralismo e o feminismo. Nós declaramos que o mundo se enriqueceu com uma beleza nova, a beleza da velocidade. Na literatura, o que o futurismo influenciou? A estética futurista se traduziu na destruição da sintaxe com os substantivos dispostos ao acaso. Na supressão do eu, substituído pela obsessão lírica da matéria. Na liberdade absoluta no uso de imagens e analogias expressas por palavras soltas, imaginação sem fio. Na abolição do adjetivo para que o substantivo guarde sua cor essencial. Então, o adjetivo some e o substantivo ganha um destaque justamente por ser disposto ao acaso, para que o substantivo tenha o seu sentido, vamos botar assim, né, real, sua cor essencial, como eles mesmos dizem.
O trecho a seguir é um fragmento do poema futurista Ode Triunfal de Álvaro de Campos. Vamos ler aqui. Ode Triunfal. A dolorosa luz das grandes lâmpadas elétricas da fábrica, tenho febre e escrevo. Escrevo rangendo os dentes, fera para a beleza disto. Para a beleza disto totalmente desconhecida dos antigos. Ó rodas, ó engrenagens, eterno. Forte espasmos, retiro dos maquinismos em fúria. Em fúria fora dentro de mim, por todos os meus nervos dissecados fora, por todas as papilas fora de tudo com que eu sinto. Tenho os lábios secos, ó grandes ruídos modernos. De vos ouvir demasiadamente de perto, e arde minha cabeça de vos querer cantar com o excesso da expressão de todas as minhas sensações, com o excesso contemporâneo de voz, ó máquinas. A poder exprimir-me todo como um motor se exprime, ser completo como uma máquina, poder ir na vida triunfante como um automóvel último modelo, poder ao menos penetrar-me fisicamente de tudo isto, rasgar-me todo, abrir-me completamente, torna-me pacento a todos os perfumes de óleos e calores e carvões desta flora estupenda, negra, artificial e insaciável. Então, isso aí é um trecho, né, do poema futurista Ode Triunfal de Álvaro de Campos. Expressionismo. Aí temos um trecho do Edvard Munch, que diz: passeava pela estrada com 2 amigos, olhando o pôr do sol, quando o céu de repente se tornou vermelho como sangue. Parei, recostei-me na cerca, extremamente cansado. Sobre o fiorde preto azulado e a cidade estendiam-se sangue e línguas de fogo. Meus amigos foram andando e eu fiquei tremendo de medo. Podia sentir um grito infinito atravessando a paisagem. Então, o que foi o expressionismo? Muito influenciado pela atmosfera da Primeira Guerra Mundial, o expressionismo revelou os sentimentos de medo, dúvida e aflição que dominavam boa parte da humanidade da época. Como principal característica expressionista está a proposição de um fazer artístico menos pautado pelo controle do consciente. Além disso, trata-se de uma estética ideológica que tentava construir um novo mundo mais ligado a valores como a solidariedade universal e o pacifismo. Então, o expressionismo tinha como essa ideologia de construir um mundo novo, com valores de solidariedade universal e paz, né? Pacifismo ali. Então, essa era a inspiração, né, expressionista da vanguarda europeia. Então, aqui nós vamos encerrando nossa aula de hoje. Muito obrigada. Um beijo para vocês. Espero que vocês tenham entendido e tenham gostado. Beijo, pessoas.